dele, né? Vamos iniciar a nossa reunião de evangelho hoje. Então vamos serenar os nossos corações, vamos fazer a nossa prece, né? Depois a gente começa a falar. Então vamos agradecer a Jesus, aos amigos espirituais, benfeitores desta casa, os mentores desta reunião, aos mentores de cada um de nós, pelo auxílio, pelo suporte que tem nos concedido ao longo da nossa jornada. E que sejamos dignos, Senhor, das oportunidades que temos recebido, que possamos efetivamente colocar em prática a instrução do Teu Evangelho, esta mensagem imortal aos nossos corações, no decorrer dos nossos dias, nas nossas ações, nas nossas convivências, buscando nos transformar a todo instante, pois este é o propósito quando o Evangelho alcança o nosso coração. Te rogamos, Mestre querido, através da comunidade espiritual, o amparo fraternal àqueles corações que transitam nesses instantes por momentos de dor e de sofrimento, onde quer que se encontrem. Que o lenitivo necessário a cada um seja concedido conforme o merecimento. Que a tua misericórdia, Jesus, possa nos envolver a todos e nos amparar. Que o Senhor possa seguir presente ao nosso lado durante a nossa jornada. Que assim seja, graças a Deus. Da paz para todo mundo, né? Semana passada estivemos aí ausentes da reunião, hoje a gente está de volta, graças a Deus, energias renovadas. A gente vai dar continuidade a uma temporada que já começou há 2 semanas atrás, né? Então, de público aqui, quero mais uma vez agradecer a Catarina, que não está com a gente aqui, que nos abrilhantou, aceitou o nosso convite para estar aqui, fazer a abertura da temporada. E vou contar uma coisa para vocês, como a gente, né, costuma observar as questões que não são o acaso, que vem acontecendo com todos nós, eu, Jussara, Fernanda, Cristina e Cláudia, quando a gente dá início a uma temporada de estudo de evangelho aqui. Eu não combinei com a Catarina o que ela queria escolher para falar. Eu não falei com ela o que eu iria falar, qual era a temática que eu escolhi para falar. E ela, antes de eu escolher, escolheu falar sobre o deserto de João. E depois eu falei com ela, então eu vou falar sobre o deserto de Jesus, de uma outra forma, numa outra perspectiva, e as coisas, né, casaram como normalmente acontece. É aquele sinal claro que a gente tem, que a gente aqui fisicamente não conversa, mas os nossos mentores conversam e conversam intimamente, então eles sabem melhor do que nós qual que é o melhor direcionamento para que as coisas aconteçam. Antes da gente entrar no texto, quero mais uma vez agradecer Cristina, Jussara, Fernanda, que abrilhantaram a terça-feira passada, quem esteve presente aqui. Essas meninas fizeram um trio de estouro. Falaram sobre um deserto aqui de uma forma fantástica, né? Cada uma fez uma pequena abordagem, um foco diferente. Fernanda trouxe as perspectivas do filho, né? Trouxe aqui para a turma começar a pensar o que vocês entendem sobre esse deserto. Aí entrou a Cristina, num segundo momento, e foi falar um pouquinho do deserto de Paulo, né? Paulo lá, quando resolve se deslocar para o deserto de Dan, e aí passar lá um momento com Áquila e Prisca, mencionou o Paulo Estevão, presta atenção, leu o finalzinho lá, capítulo 10 da primeira parte, para vocês começarem a entender o que é o rumo do deserto, que é narrado no capítulo 1 da segunda parte. Tá guardado? E detalhe, não parem no capítulo 1, porque o capítulo 1 é só falando rumo ao deserto. O deserto vivenciado mesmo é no capítulo 2 da segunda parte.
Aí traz a Jussara, vem a Jussara falando do deserto do trabalhador. Gente, que coisa fantástica. Adorei, adorei. Eu anotei uma frase, eu não sei se eu anotei certo, que eu acho que você mencionou. Se eu tiver equivocado, depois a gente revê a gravação lá, não tem problema nenhum. Que isso para mim marcou. Acho que você falou mais ou menos assim, ó, deserto é um momento onde a germinação do reino dos céus também acontece. E isso é uma realidade na nossa vida. E às vezes a gente não entende, a gente não percebe, a gente não consegue captar o ângulo, o momento em que isso está acontecendo, e depois a gente se dá conta de que a transformação veio, o aprendizado veio, o entendimento veio, e a gente passa a exercitar. Então, gratidão a vocês pela semana passada, né? Porque eu não pude estar aqui, a gente já tinha um compromisso, eu e Cláudio e Duda e minha esposa e a filhinha dele, nós viajamos para descansar um pouco, e as meninas trouxeram essa perspectiva fantástica para nós. E hoje nós vamos começar a conversar, né, nessa didática que é o EMEG, né, de estudar evangelho, sobre a tentação de Jesus no deserto, que é o texto que eu escolhi para a gente trabalhar. Vamos fazer isso pelas próximas 6 semanas, né? Eram 7, aí uma ficou com as meninas e nós vamos fazer isso pelas próximas 6 semanas. Então, para todos aqui, pessoal de casa que está nos acompanhando, lembrando que é participativo, nós vamos construir a reflexão aqui, tá? Eu não venho com o propósito nas temporadas que eu costumo conduzir de trazer nada pronto. A gente tem umas pesquisas que a gente faz sobre algumas demandas, alguns assuntos, mas nós vamos construir juntos. Mas antes do texto, eu quero contar para vocês como é que surgiu essa perspectiva, como é que surgiu essa ideia. Já tem um tempo que eu e Josi, a gente conversa, a gente troca algumas ideias sobre textos bíblicos, e ela me convida, eventualmente, eu vou lá para a casa dela, passo uma tarde lá, agradável, tomando um cafezinho e conversando sobre texto bíblico, os mais diversos que vocês imaginarem. Pode estar lá em Gênesis, pode estar lá em Apocalipse, não importa. E alguns meses atrás, ela tinha me falado assim, Toninho, esse negócio de tentação de Jesus no deserto, esse negócio está meio estranho e tal. Quando você puder, vamos marcar um cafezinho, vamos conversar? Vamos conversar a respeito, para a gente elaborar um pouco a concepção, o entendimento desse texto e tal. Eu falei, Jô, se for possível, a gente, né? Porque aí tem que conciliar agenda de estudo, agenda de compromisso, agenda disso, agenda daquilo, para conseguir encaixar um dia. Eu falei, então, a gente tenta, vamos ver para frente aí se a gente consegue marcar e a gente conversar a respeito. E o Cláudio estava fazendo a temporada dele. E conversando, né, sobre o texto lá de João, e eu pensando, o que eu vou falar no EMEG? Porque eu nunca escolho as minhas temporadas com muita antecedência. O assunto, né, que a gente vai abordar, eu não escolho com muita antecedência, até pela questão de estudos que a gente faz em outras casas, fazemos aqui, então você tem outras coisas para poder se ocupar antes. E próximo do final da temporada dele, eu falei assim, a Josi me perguntou sobre esse negócio de Jesus no deserto. E a Jussara já tinha comentado há muito tempo atrás que chegou um determinado momento, se não me falhar a memória, lá por volta do ano 2000, o grupo que estava presente aqui resolveu adotar uma sequência de Mateus a partir das bem-aventuranças. Tá certo, Ju? A partir das bem-aventuranças. E as bem-aventuranças estão no capítulo 5. E esse deserto está no capítulo 4. Eu falei assim, gente, não é que nunca foi abordado isso aqui? Então vai ser uma oportunidade da gente conversar sobre esse texto, que está no Evangelho de Mateus, está no Evangelho de Lucas, e tem um pequeno trechinho no Evangelho de Marcos. Aí eu comentei com ela, falou, Josi, aquele assunto que você me perguntou para a gente conversar lá na sua casa um dia de tarde, eu vou levar para uma temporada do EMEG. Ela adorou. Eu acho que talvez nas próximas semanas a gente vai ter ela aqui presencialmente para participar conosco, viu? Hoje ela não teve possibilidade de vir, até conversei com ela hoje, mas talvez nas próximas semanas ela esteja aqui para aproveitar, né, essa energia, essa harmonia que a gente tem aqui de conversar sobre o Evangelho. Então nós vamos fazer a leitura do texto que a gente vai trabalhar, depois a gente começa, né, a fazer o nosso brainstorm. Vamos fazer
uma tempestade de ideias aqui para a gente depois ir esmiuçando isso aos pouquinhos ao longo das próximas semanas. Lembrando que o propósito é a gente dar o pontapé inicial, né? O propósito do EME é a gente dar o pontapé inicial. Principalmente agora que a gente tem 7 semanas para tentar concluir as reflexões de um texto, a gente não pode aprofundar muito. Porque se a gente aprofundar muito, 7 semanas é um tempo muito curto. Ainda mais esse que é um texto que tem 11 versículos, nós vamos ver coisas que vão estar mencionadas aqui e Jesus reportando a profecias que estão lá atrás, no Antigo Testamento. Nós vamos ter muitas conexões para a gente fazer aqui, né? Eu brinquei na hora que o Clover estava fazendo a oficina hoje, falei assim, o Clover falou que vai falar de Satanás aqui agora, vocês prestem atenção, que ele vai dar spoiler do EMEG, porque é um assunto que está ligado aqui, né, com esse texto especificamente, tá? Então nós vamos fazer a leitura. Para quem não sabe aonde o texto está, Evangelho de Mateus, que é o primeiro evangelista, está lá no inicinho, capítulo 4, nós vamos ler dos versículos de 1 a 11. Depois nós vamos fazer a leitura de Marcos, que também está no início, capítulo 1, versículos 12 e 13. E depois vamos fazer a leitura de Lucas, que também está no início do evangelho dele, é o capítulo 4, olha a coincidência que não existe, né? Também está no capítulo 4, e Lucas narra do versículo de 1 a 13. Então, Mateus e Lucas têm um texto mais encorpado. Marcos é uma síntese, dele é pequenininho, e nós vamos ficar vinculados ao texto de Mateus, ok? Então vamos lá. Minha leitura aqui da tradução da Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia que a gente usa para estudo, pode ter algumas pequenas diferenças de palavras para a tradução que vocês tiverem em mãos. Essa, principalmente, que é dos Gedeões, né? É o exemplar dos Gedeões. Então, é uma tradução do João Ferreira de Almeida, pode ter umas diferenças de palavras, mas não pode perder o sentido, tá? Se perder o sentido, quem tiver aqui, levanta a mão e fala, ó, isso aqui no meu tá muito diferente, que a gente bota o pé no freio aqui e vamos entender. Vai com Deus, gente. Obrigado, viu, pela presença. Então vamos lá. Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. Depois teve fome. Então aproximando-se o tentador, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor e disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Aí Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e a ele só prestarás culto. Com isso, o diabo o deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servi-lo. Olha que interessante, né? Essa narrativa que o Mateus traz para a gente sobre esse momento de Jesus. Vamos lá para Marcos? Marcos capítulo 1, está lá no início. Marcos é o próximo evangelho da sequência. Se aqui no salão, gente, alguém não estiver me ouvindo bem, tá?
Chega para pertinho, pode sentar do meu lado aqui se quiser, ok? Entra para dentro da roda. A gente mudou um pouco o formato, né, do nosso EMED para ficar mais aconchegante. Então, nós desligamos caixa de som. Só o pessoal em casa que a gente não pode ficar sem o microfone, porque senão o pessoal de casa não escuta a gente, não sabe o que a gente está falando aqui, ok? Então, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13, pequenininho. O texto diz assim: E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ele esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Marcos só fala isso. É o resumo do resumo do resumo do resumo, né? Não perguntei para vocês. A leitura de Mateus teve diferença porque vocês estão acompanhando? Não, né? Tranquilo. Vamos para Lucas? Lucas é o nosso último sinóptico. Todo mundo aqui sabe o que é sinóptico? Não? Então, para quem não sabe o que é sinóptico, é aquela situação em que os evangelistas, porque evangelista é quem escreveu o evangelho. A mensagem é uma só. A mensagem é do Cristo, é de Jesus. Então, o evangelho é de Jesus. Mas cada um escreveu conforme o entendimento, conforme aquilo que observou da mensagem, ou conforme aquilo que lhe foi narrado sobre essa mensagem que Jesus apresentou para a gente. Então, os sinópticos, que são os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são os evangelistas, né? São aqueles escritores sobre o evangelho que têm um olhar muito próximo, muito comum, muito similar a determinados momentos de Jesus, da passagem de Jesus, das ações de Jesus, quando ele trouxe esse evangelho para nós. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Então, Lucas, também no capítulo 4, versículos de 1 a 13. E aí o texto vai dizer para a gente assim: Jesus, pleno do Espírito Santo, voltou do Jordão. Era conduzido pelo Espírito através do deserto durante 40 dias e tentado pelo diabo. Ó, ligou um telefone. E tentado pelo diabo. Nada comeu nesses dias e, passado esse tempo, teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Replicou-lhe Jesus: Está escrito, não só de pão vive o homem. O diabo, levando-o para mais alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra e disse-lhe: Eu te darei todo este poder com a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Por isso, se te prostrares diante de mim, toda ela será tua. Replicou-lhe Jesus: Está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto. Conduziu depois a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem a seus anjos, ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, para que te guardem. E ainda, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus lhe respondeu: Foi dito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Tendo acabado toda a tentação, o diabo o deixou até o tempo oportuno. Então, Lucas está bem similar a Mateus. Não sei se vocês perceberam a pequena inversão entre as tentações, né? Lucas coloca a terceira tentação de Mateus em segundo lugar e a segunda de Mateus em terceiro lugar. Tranquilo até aqui? Texto fácil para a gente construir reflexão, né? Moleza para nós? Ô, gente, pessoal de casa que não está vendo, que a gente está assim, ó. Nem um pouquinho. Nem um pouquinho.
Vamos tentar facilitar então, Cristina, né? Para a gente ter uma tranquilidade. Para nós pensarmos sobre o texto. Vou ficar com Mateus. Eu falei isso lá, né? Vamos voltar lá para Mateus. Vamos ler os 3, mas vamos Mateus. Nós vamos pegar a base de Mateus, ok? Por que eu, particularmente, eu gosto de ficar com Mateus quando se trata dos sinópticos? Porque na visão dos historiadores, dos estudiosos de textos bíblicos, Mateus traz o conjunto de instruções mais completo. É o evangelho mais extenso que tem, dentre os 4, é o de Mateus, e é o que traz um conjunto de instruções mais completas. Então, quando o texto traz esse tipo de abordagem que é muito similar, particularmente eu opto por Mateus. Então, nós vamos ficar com o evangelho de Mateus, ok? O que a gente percebe de cara nesse texto da tentação? O que chama a atenção de imediato, de pronto para vocês, quando vocês pegam um texto desse? E aí eu vou complementar a minha pergunta. Usando do conhecimento espírita que vocês têm. O que vem à cabeça de vocês? O que movimenta vocês nessa tentação de Jesus? Assim, tentação para Jesus, um espírito, né, já puro. Começa a pegar pesado por aí, né? Eu Como acho assim, que tentação para Jesus, um espírito, como você colocou, já puro? já puro. Né? Então, eu acho que isso aí é só uma alegoria, uma alegoria, uma figura de parábola. linguagem. Ok, Real. ok. Quem mais? Jussara quer, a mocinha ela também quer. Vamos lá, Ju. Tony, eu fiquei refletindo aqui a respeito da matéria, Sim. né, da importância da matéria, porque isso não estaria no Evangelho se não fosse um assunto de peso, né? Para a gente pensar assim, que até Jesus foi tentado, né? Não vamos dizer que conseguiram, é claro que não, mas que ele mostrou que a matéria é uma tentação, no caso dele, tentação de poder, né? Sim. Porque ele que construiu tudo aqui. Mas, ainda assim, a matéria, ela nos traz muito interesse, né? Ela nos prende muito. Me ocorreu muito as heroínas e os heróis humanos, né? Nos romances dele. Porque espíritos que já superaram a Terra e que, na hora de reencarnar aqui para ajudar aos seus familiares, ao seu agrupamento, todos eles receberam advertência. Olha, você sabe que você pode falir lá na Terra? Você sabe que se chegar lá, pode acontecer. E são os mais variados tipos de tentação, né? E a matéria envolvida na maioria deles. É a tentação do poder, é a tentação do dinheiro, é a tentação da influência que exerce uns sobre os outros, né? Então, a matéria, ela é uma coisa grandiosa. E há pouco tempo eu estava num trechinho de renúncia lá refletindo, e que interessante que é, quando de repente surgiu assim aquela ideia, existem muitos mundos, aliás, a maioria deles, se a gente for fazer um cálculo, em que a morte não existe. Já pensou nisso? E é mesmo. Não existe morte. E eu fiquei refletindo sobre o que é um mundo sem morte. É porque eles já superaram a condição material nossa. Um mundo feliz, né? E nem tanto assim, quer dizer, os espíritos não são perfeitos ainda, feitos Sírios, onde está lá Alcione. Não morre. Então, como é que acontece uma encarnação dessa? Você fica lá o tempo que você quer, você aprende o que você quiser, você estuda, você trabalha, e quando te interessar ir para outro lugar, você simplesmente vai. Não precisa de morrer, não precisa de renascer na fragilidade de um bebê. É porque não precisa desencarnar, né, Jussara? Olha, Toninho, que coisa grandiosa. Eu falei, eu quero. Eu estava lendo, falei, eu quero, cansei desse trem de morrer aqui. Não quero mais ficar com saudade, deixar saudade para o pessoal. Não quero mais ficar preocupado com o aumento de salário, com o que eu vou ganhar amanhã. E esse texto, né, de Jesus na matéria,
é aquela coisa consoladora para o nosso coração, de falar, olha, eu te entendo. A matéria realmente é tentadora. E ela é difícil de superar realmente. E é um estágio em que nós estamos mergulhados até o último fio de cabelo da cabeça. Né? Então é muito para refletir sobre a matéria aqui, né? Sim. Jesus está sendo tentado na matéria. Né? É. Tem muito para andar, né, Toninho? Tem, não, com Obrigada, certeza. hein? Nada. Antes da. Só um minutinho que a moça lá vai falar, mas só antes de você falar, vou aproveitar o gancho que a Jussara mencionou, porque semana passada, né, na parte que a Jussara trouxe aqui sobre o deserto, ela falou desses personagens. Ela falou da Célia, ela falou do Quinto Varro, ela falou da Alcione, né, citando alguns exemplos da possibilidade da falência. Presta atenção. Você já conseguiu superar isso, mas isso ainda não está consolidado. Então, se você voltar, você pode falir. Porque a matéria tem essa parte instigante, né, de puxar literalmente a gente para baixo. A matéria nos puxa para baixo em relação à ascensão que a gente precisa alcançar, né? Então é só para fazer esse comentário. Obrigado, viu, Ju? Pois não, pode ficar à vontade. No caso, são duas dúvidas. Só coloca o microfone mais. Isso. Beleza. Tá melhor? Tranquilo. É só o pessoal de casa conseguir te acompanhar. Tá. No caso, são duas dúvidas que eu tenho durante esse período. Por que 40 dias? Vou trazer dúvidas que eu tenho. Ok. Por que 40 dias? E aqui também fala que em Mateus e em Lucas fala que durante esses 40 dias ele foi tentado, mas não fala que tipo de tentação que ele sofreu durante esses 40 dias. Só fala do diálogo que houve após esses 40 dias, que foi ele oferecendo, né, todos aqueles bens depois desse período que ele passou. Então, assim, são esses dois quesitos. E por que a necessidade do jejum? Então, 3. Beleza. Ok, bom, tá vendo? Ó, por que o jejum? Por que os 40 dias? A questão dessa necessidade aí, né? Pela qual Jesus está passando. Só porque tem o Wilson também, aí o Celso também quer falar. O Celso quer falar. Hoje é isso mesmo, hoje é o brainstorm, é o dia da tempestade de ideias. A gente vai abordar, tá? Não sei se você vai ter a oportunidade de estar conosco ao longo dessas semanas, dessas próximas 6 semanas, contando com hoje, mas eu não vou deixar você sem resposta em relação a esses questionamentos hoje, porque vai que você não consegue voltar semana que vem ou na outra, e a gente aborda esse assunto, porque eu vou entrar mais detalhadamente nisso depois, ok? Deixa só ouvir o Celso, depois a gente ouve aí a sala virtual. Pois não, Celso? Não é dúvida, Sim? É questionamento mesmo. Sendo Jesus o primogênito, e aqui diz que ele foi conduzido pelos espíritos. Pelo Espírito. Pelo Espírito. Isso. Essa condução, quem eram esses espíritos? Quem era esse espírito? Quem era esse espírito? Isso eu queria saber. Ok. E detalhe, hein, Celso? Mateus fala do Espírito e Lucas fala do Espírito Santo. Tá? Tem uma diferença aí na narrativa, ok? Espírito com E maiúsculo. Fala, meu amigo. Bruno Mariano. Bruno Mariano. Ok. Jesus permitiu a aproximação do tentador? Jesus permitiu a aproximação do tentador? Essa é a pergunta dele. Ok. A pergunta do Bruno Mariano é se Jesus permitiu a aproximação do tentador, né? Essa aí tá rápido de responder, porque segundo o texto relatado permitiu, tanto que houve um diálogo entre eles, né? Então a aproximação do tentador, que a gente depois vai fazer uma abordagem mais aprofundada dele, está declarada no próprio texto. O texto é claro quanto a isso. Se há um diálogo, é porque houve essa aproximação. Então, a do Bruno está respondida. A senhora queria falar? Eu quero só fazer uma colocação a respeito da relação do texto. Acho que é um pouco da proposta também. E aí, só para a gente pensar, né? Como foi esse deserto para Jesus? Né, que aí eu não estou entendendo como uma coisa geográfica, como também nós falamos aqui na semana passada. Sim. Né? Eu entendo como uma vivência interior. E
como que essa tentação chega, e aí eu penso em nós, enquanto pessoas, nos nossos desertos, e quanto que isso é tentador. Se a gente não tiver determinado cuidado, né? E o que isso pode provocar, o que isso pode trazer para a gente. Sim. É isso que eu queria dizer. Perfeito. Obrigado. Tem mais, eu tô guardando aqui as perguntas, e depois na hora que eu responder, se eu te faltar alguma, vocês, por favor, me falam. Eu achei bem sutil a pergunta do Bruno Mariano. Sim, Bruno Mariano. Porque vem, a Rita foi a primeira a lembrar. Nós estamos conversando sobre o espírito puro. Não estamos no mesmo patamar de discussão. Então, tá bem, o sarrafo, a gente fala aqui no mundo, né? É uma palavra até bem feia, eu acho, mas eu vou deixar ela aqui, do ar. O sarrafo está alto, né? Porque é espírito puro. Sim. A pergunta do Bruno, ela é sutil. Ele permitiu? Aí a gente vê o diálogo, vê que permitiu. Eu faria uma pergunta complementar do Bruno e agradeço ele pela pergunta. Por que ele permitiu? Por que ele permitiu? Ah, porque é um espírito puro. Sim. Ele permitiu. Então, né, Bruno? Vamos lá. Por quê? Isso. Oi? Para quê? Para quem? Para quem ele permitiu? Permitiu, por quê e para quem? Porque tem um negócio aí. Não, mas tem um negócio aí danado, que nós estamos falando de um espírito puro. Né? O negócio lá vai só engrossando. Vamos lá, Elmo. Ô, Toninho, a Jussara falou muito bem sobre a questão da matéria ali, né? Sim. E a nossa irmã aqui falou que o sarrafo estava alto, eu vou descer o sarrafo um pouco. Tá, obrigado, Elmo. Achei que você ia aumentar ele mais ainda. Mas eu vou trazer, a gente sabe, né? A nossa irmã lá falou a questão da matéria, o quanto é para nós, né? Sim. Devido ao nosso nível de evolução, né? Nós estamos comparando, fazendo uma analogia de um espírito puro trazendo para a nossa realidade aqui, para nós seres humanos, né? Devido à nossa pequena evolução. Então, assim, hoje, no mundo de hoje, né, com a questão material que pesa muito, né? Poder, dinheiro, uma série de coisas, né, das coisas mundanas, a gente precisa de ser muito forte mentalmente, né? Precisa de estar com uma sintonia boa para a gente não entrar nessa ladeira abaixo, né? Vamos colocar assim. Então, assim, queria só depois que você comentasse, fazesse um paralelo também desse espírito evoluído com a gente que está aqui embaixo, com a nossa pequenez. A questão da sintonia. Ok, beleza. Tranquilo? Quer colocar? Tem mais aí também? Enquanto, deixa ela, pode falar. Eu vou falar um pouquinho do que a Cris colocou ali, mas aí eu estou falando da minha ignorância, tá? Não. Sem problema. Nas condições de vocês, que são estudiosos, mas pensando assim, será que esse espírito, será que essa tentação é externa? Ok. Será que ela vem de fora? Ou ela já não está em nós? Né? Será que não é a gente contra a gente mesmo? Sabe, fico pensando, porque nós não somos só o bem, né? Nós não somos só. Então, a gente é uma tendência nossa colocar tudo isso como algo que vem de fora, tem um culpado fora ali, né? E eu fico pensando mesmo em Jesus enquanto um espírito, né? Avançado, né? Mas que traz para nós isso, olha, está em você. Como que você vai lidar com isso? Ok. Beleza. Vamos lá, Wilson. A Júnia, ela comentou aqui, tomando por base o que diz Paulo de Tarso em 1 Coríntios 12, 13, Paulo centrou seu pensamento como sendo corpo de Cristo, é a igreja e o Espírito Santo quem anima. Guia os fiéis seguidores de Cristo. De modo pessoal, é assim que ela entende. Ok, beleza. O Celso talvez não tenha conseguido acompanhar, né, Celso? Porque está longe. É um comentário da irmã da Jussara, da Júnia, que ela comenta sobre a passagem que Paulo traz para nós na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, 13, falando sobre o corpo da igreja, né, e falando sobre o Espírito Santo. Basicamente isso, correto? Versículo.
Qual que é o capítulo? Então é capítulo 12, versículo 13. Ok? Falando sobre essa questão do corpo da igreja. Só o microfone. Ouve, Célcio. Tá ligado, já tá ligado. Eu vou continuar insistindo, porque Jesus, sendo primogênito, foi conduzido, foi levado para ser tentado. Sim. Eu quero essa explicação. Não, se é possível. Calma, Celso. O Celso já quer que eu já responda ele agora. O Celso, você quer que eu te responda agora, Celso? Antes de você perguntar, teve duas perguntas ali, uma outra pergunta ali, uma outra pergunta. Vai. Ô Celso, eu tô registrando aqui, vou chegar na sua. Vamos lá, Celso, vamos com calma que o Andor é de barro. Oi. Tem mais uma lá com o Wilson. Vamos, Wilson. Gonçalves. Ok. Eu acho que Jesus representa o homem comum que sangra. Por isso permitiu a aproximação e provocação do diabo. Ok. E 40 dias deve representar as 40 semanas que leva para uma gestação. É a opinião dela. Tá. 40 dias é o quê? Leva uma gestação. Aham. Ok. Ela está fazendo uma alusão a 40 semanas. E a Carla, a sequência da tentação é após o Sermão do Monte. Não, a sequência da tentação e após o Sermão do Monte é cronológica? Digo a ordem dos acontecimentos. Tá, ok. Então, outra pergunta. Pois é. Então, vamos lá. Ô, gente, vamos dar uma pausa nas perguntas? Porque o brainstorm já está poupudo. A gente já tem coisa demais para poder falar. Temos um pouco mais de 20 minutos, tá? Então, não vou deixar essa resposta primeiro a moça, porque eu não sei se ela vai poder voltar. A questão do 40 aqui. Quando a gente analisa esses aspectos que dizem respeito a números, falando da cultura aonde esse evangelho foi escrito, que é a cultura judaica, isso tem sentido. 40 para o judeu tem sentido, 3 para o judeu tem sentido. Quem está escrevendo o evangelho? Mateus. Ele era um judeu. Então é um judeu escrevendo sobre esse episódio com Jesus, ok? Então o 40 aqui tem uma razão de ser, como as 3 tentações têm uma razão de ser. O que o escriba, o que o autor do evangelho está tentando passar para a gente? Nós estamos abordando aqui uma questão de ciclo. Lucas também fala 40, Lucas também aborda. Lucas faz a mesma analogia que Mateus. Faz a abordagem de 40 dias no deserto e faz a abordagem de um ciclo de 3 tentações. Então, o 40 aqui é um ciclo. O evangelista está querendo dizer para a gente assim, ó, presta atenção, tem um ciclo envolvido aqui. Quando nós observamos as ocorrências do nosso cotidiano, a nossa vivência no dia a dia, e que você começa lá em 1º de janeiro e chega lá no final do ano e fala assim, gente do céu, não é que eu caminhei 4 estações no ano? Eu não passei por 4 períodos diferentes no ano? Tem relação com esses 40, tá? Então, é um ciclo. Há um movimento de mudança nesses 40. Da mesma forma, o 3, são 3 tentações distintas que são narradas, ok? Então, esse 3 também tem relação com um ciclo. É como nós imaginarmos. Tudo que você vai fazer tem um começo, tem um meio e tem um fim. Vocês concordam comigo? É um ciclo. E às vezes a gente não para no nosso cotidiano habitual ali de prestar atenção no ciclo. Nós estamos imersos em ciclos. Nós estamos envoltos por ciclos.
O propósito para o nosso espírito é se transformar, se melhorar a cada dia, a todo instante, ao longo de uma reencarnação e ao longo de várias reencarnações. Não é assim que a doutrina mostra para a gente? O pilar da doutrina está na teoria da reencarnação, na esperança da vida futura, concordam? E no processo de melhoria íntima da criatura. Esse é o nosso pilar. Por quê? Porque nós, espíritos, como princípios inteligentes do universo, somos imortais. É o que a Jussara comentou. A gente vai alcançar um mundo que, né, Jussara, nós queremos ir para lá. Eu não quero ficar nesse negócio de ficar perdendo corpo, volta corpo, perde corpo, volta corpo. Isso dá um trabalho danado, só. É um desgaste danado para a gente. E a gente ainda está precisando passar por isso. Mas isso são ciclos. Um ano é um ciclo para a gente. Um dia é um ciclo para a gente. Uma estação é um ciclo para a gente. 40 semanas de gestação para um bebê nascer é um ciclo para a gente. Uma vida é um ciclo para a gente. Uma vida física. Uma reencarnação é um ciclo. Então, em qual ciclo nós estamos? Então, o 40 tem relação com isso. É um ciclo. E quando a gente observa o 40, Mateus diz que Jesus passa 40 dias jejuando e depois vai ser tentado. Lucas fala que Jesus passa 40 dias sendo tentado. Não é assim? Não é assim que está no texto? Lucas tem essa pequena diferença entre os dois textos. Né? Lucas fala que são 40 dias tentado e Mateus fala que é 40 dias jejuando. Dei uma ideia sobre a questão aí do 40 que você perguntou? Porque ciclo é uma realidade para a gente, tá? Nas nossas transformações, nós começamos a caminhada para um patamar de virada que a gente vai fazer. Isso vai requisitar esforço. A gente prossegue no esforço, não desiste, aí a gente começa a assimilar aquela transformação que vai fazer. O fim desse ciclo é a hora que essa assimilação se consolidou no nosso espírito. No nosso espírito. E a hora que essa transformação se consolidou, você não consegue pisar atrás de novo e cometer o mesmo equívoco, porque está consolidado. Você não consegue cometer aquele mesmo erro ou aquele mesmo deslize novamente. Se você ainda comete, é porque esse ciclo de transformação ainda não está consolidado. Ainda está faltando um pedaço. Você está a caminho. Você está realizando o processo da mudança. Então, a demonstração numeral aqui é para a gente entender um ciclo que o evangelista está tentando passar para nós. Deixa eu aproveitar esse gancho e já mencionar uma outra dúvida que surgiu ali sobre o momento da narrativa. Quem está narrando é Levi aqui, concordam? Porque quando eu falo de abordar Levi, Levi é o Mateus, tá? Quando eu falo de abordar Levi, é quem escreveu no gargarejo, né, Ju? É o publicano que estava ali escrevendo o mais próximo possível do que estava acontecendo com Jesus. Mas Levi foi convidado para seguir Jesus muito depois disso aqui. Muito depois. Ele não estava nem entre os primeiros a ser chamado, ele estava quase que lá no fim da fila. Os primeiros eram aqueles pescadores rudes que estavam próximos ali do lago de Genezaré, né? Pedro, Filipe, Tiago e João, que são os primeiros que Jesus vai convidando para começar essa caminhada com ele. Então, aqui é um relato que o evangelista está fazendo pós-ocorrência. E na organização do escrito que chegou até nós, está introduzido antes daquilo que vai ser a essência do evangelho que ele vai chamar a atenção. Ele vai chamar a atenção para o reino dos céus que esse Messias, esse Cristo, está apresentando. Ele vai chamar a atenção para as nossas transformações através da não destruição da lei que Jesus vem trazer, porque Jesus não destrói a lei, ele não vem destruir a lei. Ele veio dar cumprimento, ele veio dar consolidação.
Então ele está chamando a atenção para um ciclo antes de tudo isso, um momento anterior a tudo isso. Tranquilo? Ficou um pouquinho claro? Ok. Celso quis falar do primogênito, né? Jesus na primogenitura. Isso, ser conduzido. Quando nós olhamos para um espírito puro, e aí quando eu digo nós, eu digo doutrina espírita, né? Como a doutrina espírita olha Jesus? Como a doutrina espírita enxerga esse espírito? Entendendo que todos nós somos espíritos e que estamos em gradações diferentes de evolução espiritual. Se nós somos imortais, estamos evoluindo constantemente. Progresso é um determinismo divino que não está ao nosso alcance escolher. Nós não escolhemos se a gente quer progredir ou se a gente quer estacionar. Isso é determinação do Criador. Todo o resto, no nosso estágio atual, a gente escolhe. Como é que eu quero caminhar? Para onde que eu quero ir? Que direção que eu quero tomar? E as consequências das escolhas que eu faço são minhas. Não são de mais ninguém. É onde entra aquele depositário da Bíblia ali. Mas será que eu estou olhando de fora para dentro, quando na verdade eu deveria olhar de dentro para fora? Né? Será que a minha perspectiva de olhar é do exterior ou do interior? Então depois nós vamos aprofundar mais isso, mas só para já considerar ela. Então, quando eu falo da primogenitura de Jesus, a capacidade desse espírito, um espírito puro permite que qualquer um se contacte com ele. Qualquer um. A dificuldade vai ser daquele que vai tentar fazer o contato. Se ele tem a capacidade vibracional de atingir a qualidade vibracional que um Cristo vai permitir a ele. Se um Cristo conseguir, né, na densificação que ele precisa realizar, como acontece com Jesus, de estar na matéria, permitir essa vibração e existir esse contato, tranquilo. Não tem divergência dentro do conhecimento espírita para a gente sobre isso. Entendeu? Então Jesus vai permitir isso. E aí depois eu vou falar sobre o espírito, que é uma abordagem geral. Ela quer falar. Pois não. Eu tenho um complemento para fazer para a pergunta dela, que ela perguntou sobre por que jejuar, que talvez entra nisso que você está falando agora, sobre o estado vibracional de Jesus. Ok. Ontem eu ouvi uma coisa muito interessante sobre o porquê jejuar, e é claro, vou responder de forma muito rasa, que quando Jesus tinha ensinado, né, para expulsar demônios e tal, e aí chamaram Jesus, não estou conseguindo expulsar, Jesus chega e os espíritos lá, que seriam demônios, saem, se afastam só pela presença de Jesus, e eles perguntam, eles nem sei quem que eram, tá? Não sei a história direito. Eu sei da história, mas não sei o contexto todo. E aí eles perguntam, mas por que você consegue e a gente não? Uma história assim. E aí, o estudo de ontem que eu escutei isso interessante, explica que o orar e jejuar é o que Jesus faz. Que às vezes o que a gente não consegue é o jejuar. E o jejuar seria o abster de tudo aquilo que nos bloqueia desse contato, dessa oração, eu não sei as palavras, tá? Mas seria o jejuar seria aquele momento de nos abster de tudo aquilo que entraria para nos bloquear dessa ascensão espiritual. E é o que Jesus mais fez, principalmente nesse momento do deserto que você estava falando agora, desse estado vibracional. Como que chega nele esse estado vibracional se ele estava jejuando? Não ataca ele, entre aspas. Não ataca porque ele entrou no processo de jejum, ele está totalmente bloqueado, ele se absteve, né? Então eu entendi isso. Né? Não sei se eu estou certa. Ok, tranquilo. Vou aproveitar, deixa ela falar, que depois já vou comentar em cima. Só falando, eu vou trazer de novo a questão do jejum, que eu acho também que entra para nós aqui. Tem a questão judaica relacionada ao jejum,
né, que a gente tem que considerar, entrar nesse túnel do tempo mesmo para ver o que isso significava para eles. Mas eu penso de novo, faço uma nova reflexão a respeito do jejum, que para a gente fica muito ligado à alimentação. E quais são os outros jejuns que nós temos que fazer para poder dar conta do que a gente tem que dar conta, né? Porque ficou tudo muito ligado a um jejuar de alimentação mesmo, não comer isso, não comer aquilo, não pode isso, não pode aquilo, né? E quais são os outros jejuns que ele precisou fazer? Porque aí ele não fala, né? Mas que jejuns ele precisou fazer para ele chegar no nível que ele chegou e dar conta do que ele deu conta? Então, Ok. Então, vamos lá. Pois é. Só para apimentar um pouquinho, as 40 semanas que o povo hebreu passou no deserto, eles também estavam jejuando a terra prometida. 40 anos, desculpa. Isso. Vocês têm que converter a moeda. É isso aí. Beleza. Não, tudo bem. Eu estou falando aqui, gente, casa, que eu já assustei de novo, igual semana passada, quando eu olhei para o relógio. Lembrei do Honório Abreu, para o pessoal que está chegando aí. O Honório Abreu foi um trabalhador espírita importante. O sarrafo subiu de novo. Um grande trabalhador espírita. Para nós, do meio espírita em BH, um professor, né? Um professor muito carinhoso. Ele, quando ele falava de ciclo evolutivo, ele usava muito o 3 como referência. E ele desenhava no quadro, eu lembro como se fosse hoje, ele desenhava no quadro a espiral evolutiva. Então, ele falava que quando chegava no 3, aí ele desenhava, mas ele fazia com a mão. Quando chegava no 3, por mais difícil que fosse para o ser, mesmo com algumas paralisações, alguns estacionamentos, aí ele gostava de usar a palavra lance, tinha sempre um lance de subida. Que não tem como. Há um lance de subida no terceiro anel da espiral, que é assim que a gente cresce. Mesmo com algumas paradinhas, não tem como. Aí ele falava, o lance de subida é determinismo divino. Eu fiquei o tempo todo lembrando dele aqui, né? Agradecendo ele muito, onde ele estiver, pelo muito que ele nos orientou aqui em Belo Horizonte, durante muitas décadas. Então, assim, é interessante pensar nisso. E, por último, sem nenhuma pretensão de responder ao Celso, sem nenhuma pretensão, porque sua pergunta é muito boa, mas, estudando doutrina espírita e lembrando que Jesus é um espírito puro, numa análise rápida aqui, a gente pode e deve mudar ao longo das semanas. Jesus não é conduzido por ninguém. Espírito puro conduz, a não ser pelo próprio Pai. Eu admito aqui o espírito com letra maiúscula, como o Cláudio chamou atenção, pelo próprio Pai, porque ele já cumpria a vontade de Deus. Agora, ele não é conduzido por ninguém. Espírito puro conduz. Senão, tudo que nós já aprendemos cai por terra. Então, se ele foi conduzido pelo Pai. Ou pela sua própria consciência crística de espírito que já jornadeou, já caiu, levantou milhares de vezes, não cai, não levanta mais, e pode ficar onde quiser, como quiser, Jussara, como está lá nas obras, do jeito que quiser, mas escolheu ficar com a gente, né? E passar nossos reveses todos que ele passou por nós. Então, eu só queria acrescentar isso, mas sem pretensão de responder Celso. Sem problema, você economizou 4 minutos e já respondeu o Celso. já tá dada a resposta. Espera aí, agora só complementar o que como é que você chama? Nathalie, o que a Nathalie colocou, e também em relação ao que a nossa amiga colocou ali sobre o jejum. O jejum é uma prática dentro da cultura judaica, tá? A gente vai encontrar jejum em diversos momentos no texto bíblico que narra a história desse povo, ok? Isso não é uma característica só no Novo Testamento, mas muito mais no Antigo Testamento. O jejum não é uma necessidade. Quando a gente fala do processo de alimentação, do processo de pararmos para pensar nas nossas conexões. E por que não é uma necessidade? Porque Jesus nos orienta assim, não importa o que entra pela boca do homem, mas o que sai dela.
o que nos incomoda, o que nos faz com que a gente percorra caminhos que a gente não precisa percorrer, é o que sai da nossa boca. E o que sai da nossa boca, complementando, aproveitando o que Emmanuel nos relaciona lá no livro Pensamento e Vida, no capítulo 1, onde ele diz que nós recebemos o primeiro movimento pela emotividade. Todo movimento que vocês fazem, tudo que vocês fazem enquanto movimento espiritual, vocês são movimentados pela emotividade. Então é no campo da emoção que vocês são mexidos ou remexidos primeiro. E como é que são mexidos ou remexidos? Nas relações, nas convivências que vocês têm, aonde vocês estão e quando as situações acontecem. Então o primeiro movimento é no seu campo emotivo. A partir da emoção é que você, espírito, vai plasmar suas ideias, você vai formar os seus pensamentos. Os seus pensamentos é que vão coordenar e comandar as ações da sua fala ou aquilo que você vai fazer. Então, o Emmanuel deixa esse roteiro claro para a gente na obra Pensamento e Vida, no capítulo 1. Então, o que faz com que a gente ocupe o lugar onde a gente está hoje? O que a gente não conseguiu ter vigilância de pensar e de fazer. E de falar. É isso que nos trouxe aqui. É isso que nos posiciona onde a gente está. Então não importa o que entra pela boca no aspecto do jejum, importa o que sai dela. Como é que a gente progride espiritualmente, executando ações cada vez melhores, cada vez mais reparadoras, cada vez com o afinco, com o propósito do bem constante? Qual que é o resumo dessa ópera que Jesus nos orienta? Ama. 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 É só isso que a gente tem que fazer. Só que esse só isso é complexo demais para a gente, em que ainda estamos presos a eu quero jejuar para ser melhor, para conseguir uma vibração melhor. Eu quero jejuar por conta disso ou daquilo. Eu quero passar lá nos meus 40 dias de deserto para ver se eu entendo o que está acontecendo. Lembrando que, para nossa progressão espiritual, não nos basta o isolamento. Então, o deserto aqui, da passagem, para nossa compreensão, nunca será físico. As meninas deixaram isso muito claro na semana passada. A gente só está reforçando isso hoje. Não é um deserto físico, é um deserto simbólico. E o simbolismo para nós é que a gente não se isole. Nós precisamos cada vez mais de interação. Porque são pelas interações que nós vamos construindo os nossos próprios processos. Não tem como você construir o seu processo de crescimento se você não interagir. Por que não tem como você fazer isso? Porque o material didático que vocês precisam, que nós precisamos para o nosso próprio crescimento, está no outro. Ele não está em mim. O outro é que me movimenta. E o movimento do outro é que vai me transformar. Então a movimentação é externa, mas a transformação é interna. O que vai fazer a mudança está dentro. O que vai fazer surtir o efeito do que eu preciso reparar está dentro, não está fora. Nós somos Cristos em potencial. Todos nós somos Cristos em potencial. Nós vamos ser construtores de orbes na nossa trajetória espiritual, diante da imortalidade da nossa alma. Só que o nosso Cristo ainda está encoberto de lama, está encoberto de podridão, de dificuldades, de matéria, que nós vamos precisar ir escamando ali, pouco a pouco, e deixar aflorar essa luz. Está claro para nós? Tranquilo? Não consegui responder tudo, o nosso horário é chegado. Então, assim, espero pelo menos a turma de casa aí o que eu consegui responder, porque tinha relação com o ciclo, né? Espero ter respondido, tá? Espero ter respondido a quem nos acompanhou hoje. Se vocês tiverem condições, quem está aqui, quem está vindo pela primeira vez, possível, continue nas próximas semanas, porque aí a gente vai começar a mergulhar cada vez um pouquinho mais fundo, mas sem
irmos muito fundo, porque senão depois a gente vai faltar oxigênio, deixa eu voltar e não consigo. Acabou a temporada e a gente não conseguiu dar uma conclusão, tá? Mas nós vamos navegar mais ou menos nesse ritmo de brainstorm que a gente fez hoje. Vamos falar um pouquinho mais desse deserto, vamos falar da tentação, nós vamos falar do Satanás, vamos falar do diabo, vamos falar dessas 3 tentações que envolvem diretamente a matéria. O Satanás é porque o Cláudio mencionou. Não é o seu Satanás, não, amigo. Falei do Satanás e olhei para o menino ficou assustado. Então a gente vai falar de várias outras questões envolvendo essa tentação no deserto aqui, mas para tranquilizar o nosso coração, são simbolismos. Simbolismos para o nosso crescimento. Porque um espírito como Jesus, que já é um espírito crístico, não vai ser tentado. Vamos esquecer isso. Não tem essa possibilidade de um espírito desse ser tentado. Porque Jesus, ele executa, ele nem pensa. Ele executa a vontade divina. Nós ainda pensamos, ainda escolhemos, ainda projetamos o que a gente acha que deve fazer. É o nosso livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio, Jesus tem liberdade. É completamente diferente. É outra perspectiva. Beleza, tá? Obrigado a todos pela contribuição. Foi bom demais dar conta. Semana que vem a gente vai dar continuidade. Deixa o Cláudio para ele fazer a prece de encerramento para nós, né? Acho que tem recadinho, né? Tem recado. Você acha que eu estava esquecendo o recado? Só antes da gente falar dos recados, só voltando um pouquinho a falar da Ju aqui, que ela falou da gente passar por esse processo da infância, né? Que é doloroso, mas é bom a gente ver que a espiritualidade superior, né, os trabalhadores do Cristo, ainda assim eles tiveram cuidado de preparar esse momento da infância, vindo, por exemplo, através de um bebê, que é aquela coisa tão bonitinha, para a gente ver que tem beleza até mesmo nesse processo todo de dor, né? Que bonito. O recadinho é da biblioteca, da livraria, que eles estão lá com as agendas de 2026, aquelas agendas da M, esqueci o que significa, uma editora espírita, né? Aqueles que quiserem, podem dar uma passadinha lá na biblioteca para poder conferir. São agendas que contêm algumas mensagens espíritas, do Chico, do Emmanuel, são agendas bem bonitas. Então, aqueles que gostam de presentear alguém com agenda, alguma coisa assim, só passar lá na biblioteca que já está disponível. E chegou também um kitzinho das obras básicas, é um compêndio das 5 obras básicas, e eles estão formatados na sacolinha, ficou bem bonitinho o negócio também. Então, quem quiser, tá lá na biblioteca para conferir também. O outro recadinho é a respeito do Departamento de Assistência Social, eles estão convidando a gente para quem puder e quiser contribuir com a doação de brinquedos brinquedos novos para casa, a fim de que eles possam, no final do ano, naquele projeto Natal Solidário, dar a essas crianças esses brinquedos. As crianças que são assistidas pela casa, dessas famílias que se encontram nesse estado de vulnerabilidade social. Tá? Por que a gente pede que seja brinquedo novo? Porque a gente não tem nenhum departamento aqui na casa que faça restauração, reparação de brinquedos. Então, se vier algum brinquedo faltando cabeça, faltando roda, faltando alguma coisa, a gente não tem como entregar e esse brinquedo não vai ser utilizado. Por isso que a gente frisa para que seja brinquedos novos. Tá bom? Vamos fazer a nossa prece? Senhor Jesus, Divino Mestre, lhe agradecemos, Senhor, por mais este momento. Lhe agradecemos pela oportunidade da comunhão, de sentimentos, de ideias. Que possamos, Senhor, estarmos comprometidos verdadeiramente com esse processo de estudo e aprendizado do Evangelho, Senhor. Que muito além de teorias, que muito além de letras, perspectivas, possamos, Senhor, estarmos preocupados verdadeiramente com o nosso processo de conversão, com o nosso processo de reforma íntima, com o nosso processo, Senhor, de restauração. Que possamos, Senhor, enxergar as mazelas que ainda existem em nós, que possamos nos preocupar com os nossos defeitos, com as nossas imperfeições, que possamos, Senhor, tomar cada vez mais cuidado com aquilo que pensamos, com aquilo que fazemos, com aquilo que sentimos, com aquilo que dizemos, Senhor. Possamos aprender verdadeiramente a reconhecer a importância de cada minuto nessa encarnação
a fim de que possamos, Senhor, empregar os esforços necessários para que possamos estar voltados para o bem em cada minuto sequer da nossa vida, de forma consciente, de forma sã, querendo estar sempre, Senhor, dando o nosso melhor em favor do outro, em favor de nós mesmos, amparados em seu Evangelho. Que assim seja, graças a Deus.